Um diagnóstico devastador sobre os bastidores do poder mundial. Um dos líderes mais influentes do planeta enfrenta um câncer agressivo em estágio avançado. E as informações foram mantidas sob sigilo, mas as fontes revelam que o estado de saúde é crítico. Enquanto isso, do outro lado do continente, o presidente Lula, ele vê sua popularidade cada vez mais abalada e tem o seu estado de saúde, inclusive, questionado. Alguns dizem que ele até não vai participar das eleições de 2026. E eu quero saber sua opinião sobre isso. Outros já dizem que nem termina o atual mandato. Eu vou detalhar aqui todo esse estado do câncer que foi escondido pela mídia desse grande líder. Também vamos falar sobre a atual avaliação do governo Lula no Brasil. Saiu uma nova pesquisa. E tem mais, gente. Uma decisão polêmica nos bastidores da diplomacia internacional. Juízes foram proibidos de entrar em solo americano por uma determinação de Washington. O que está por trás dessa medida drástica? Há quem diga que as sanções vêm diretamente ligadas ao Trump e que nomes muito conhecidos do judiciário latino-americano podem estar na mira. Não sai daí não, porque esse boletim promete revelações impactantes e detalhes que a grande mídia às vezes dá a impressão que não quer que você saiba, porque senão divulgaria, né? Que tem demais, vamos divulgar. Então a gente traz aqui essa mídia, essa informação de forma independente, por isso se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com todos, porque o que vamos revelar pode mudar o cenário da política. E eu já começo aqui com a primeira notícia que traz aqui do jornal Estadão, que é um alerta para o Brasil todo. Lula, mais uma vez, gente, ele meteu a mão no bolso da classe média. Olha o que o jornal Estadão trouxe, né? Aumento de IOF é a segunda estocada do governo Lula na classe média em menos de uma semana. É isso mesmo, é mais um ataque descarado, disfarçado de medida necessária. Enquanto o governo tenta vender o discurso de que é para equilíbrio fiscal e responsabilidade social, a realidade nua e crua é bem diferente. O governo escolheu mais uma vez tirar de quem trabalha, produz e paga imposto. Depois da conta de luz ficar mais alta para bancar o novo programa social do governo, consumidor de classe média recebeu mais uma. Compras com cartão de crédito e débito no exterior pagarão mais imposto. Conta de luz vai subir, IOF vai aumentar. Tudo isso em um país que já tem uma das cargas tributárias mais altas do planeta. E você quer entender o que isso significa na prática? Eu vou te explicar. A sua fatura de energia elétrica vai ficar mais cara. Não importa que você usa pouco ou muito. O custo fixo sobe para todos. E quem é que paga? O trabalhador, o comerciante, a dona de casa, o microempreendedor individual, que é o MEI, o pequeno empresário, né? E agora o IOF, que é a segunda medida anunciada dentro da mesma semana. O imposto sobre operações financeiras, ele também sobe. Sobe aquele crédito que você pegaria para reformar sua casa, para investir no seu negócio, até para poder usar numa emergência. Vai pagar mais caro, meu amigo, minha amiga. É mais juros, é mais imposto, é mais sufoco. E o governo tem a cara de pau de dizer, segundo aqui a matéria do Estadão, que isso é pela estabilidade do país. Mas estabilidade para quem, eu te pergunto? Porque o povo tá sufocado, o povo tá esmagado. E aqui vai a verdade que eles não te contam e que é a minha opinião. A classe média, para mim, gente, aqui pelo que eu observo desse governo, a classe média ela é o alvo perfeito. Sabe por quê? Porque ela não é rica o suficiente para fugir, abrir offshore ou driblar o sistema. E também não é pobre o suficiente, segundo, para receber Bolsa Família, para ser contemplado por benefícios sociais. Então, ela é como se fosse o burro de carga da máquina pública. E sabe o que é pior de tudo isso, quando eu observo aqui essas matérias? Enquanto isso, o governo torra aqui, bilhões de reais em viagens internacionais, banca aqueles banquetes e mordomias de luxo, né, para ele e para seus aliados, distribui medalhas, eu trouxe aqui sobre as condecorações para os amiguinhos, para Janja, paga atualizações astronômicas e cria ministérios inúteis, mas quando a conta aperta, meus amigos, quem é que paga? É você, sou eu, somos nós e a classe média. Então, sabe o que poderia ser feito em vez de esmagar quem trabalha? Que tal aí cortar privilégios e reduzir, né, um pouco desses 39 ministérios? Quem sabe ele reduzir, cortar gastos milionários
desses cartões corporativos, dessas mordomias de alto escalonamento, né? Enxugar a máquina pública, gente, menos cargo comissionado, menos estatais ineficientes, mais gestão, menos cabine de emprego político, né? Vamos falar aí também de combater o desperdício e corrupção. Ah, mas dentro do governo Lula, falar de corrupção, né? Só o rombo do INSS em fraudes aqui que o próprio governo não conseguiu controlar daria para bancar bilhões em economia, incentivar crescimento e não só proteção. Que tal baixar imposto para gerar mais emprego e arrecadação natural, hein? Quando o povo trabalha e produz, o governo arrecada mais sem precisar esfoliar, vou dizer assim, mais o povo brasileiro, né? Que só aumenta de carga tributária para bancar política pública para a família viver 20, 30 anos dentro da política. Não sai nunca, não tem nenhuma previsão de saída. Mas não, é mais fácil enfiar a mão no bolso do brasileiro, vender como se fosse uma medida de responsabilidade. O nome disso, para mim, não é gestão, é estelionato tributário disfarçado de governo. E aí você vai continuar acreditando que esse é o governo do povo? Você já viu que somos apenas uma fonte de dinheiro para bancar as festas dele? Gente, é hora de acordar, né? O jornal Estadão trouxe essa matéria enorme aqui, que mal dormiu com a notícia de que a conta de luz vai subir. Para bancar o novo programa social do Lula, o consumidor de classe média recebeu mais uma. Compras com cartão de crédito e débito no exterior pagarão mais imposto. E, em outras palavras, não é só quem vai para a Disney em julho que precisa reservar mais dinheiro para pagar o imposto do IOF. Isso daí vai valer também para aquela compra de blusinha em site estrangeiro, se considerada operação de crédito no exterior. Ela terá mais impostos. Então, nós não estamos no nosso melhor momento dentro do governo Lula, né? E isso daqui é importante. Uma outra coisa que o jornal Estadão trouxe também é sobre a queda de popularidade dele. O governo Lula tem 54% de reprovação e 40% de aprovação, segundo a pesquisa, que reuniu 2.500 pessoas em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e essa pesquisa foi realizada pelo Instituto IPESP, que é o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, que é a pesquisa Pulso Brasil, e foi divulgada no dia 21 de maio. Os outros 6% não souberam, não responderam o levantamento. Então, a pesquisa mostra aí, né, que 54% é a reprovação dentro do governo Lula, gente. O que vocês acham disso, hein? Comenta aí pra mim que eu quero muito saber a sua opinião do que você acha disso. 54%, você acha que é muito ou que é pouco, né? A pancada parece que veio forte aí na cabeça do Lula, porque 54% de reprovação, isso daqui não é só uma pesquisa, é um grito da população dizendo chega, né? O que parecia ser um governo popular parece que virou um governo impopular, rejeitado, desacreditado, e o povo vê, porque a máscara caiu, isso tá muito claro, só não vê quem não quer, eu sempre falo muito isso aqui no canal, né? Então o Lula hoje ele amarga, gente, segundo aqui essa matéria do Estadão, 54% de reprovação. Então são milhões de brasileiros que não aguentam mais conta de luz nas alturas, imposto subindo, liberdade ameaçada, um presidente que vive mais fora do Brasil do que dentro, né? Prometeu cuidar dos pobres, mas o pobre é quem mais paga a conta. Então, assim, não faz sentido. E ainda dentro dessa matéria, fala um pouquinho sobre a expectativa de Lula para 2026. E parece que vai ser difícil, viu? Porque eu acho que nem ele imaginava uma pancada tão cedo assim, né? Para quem diz que o Brasil voltou, parece que voltou mesmo, mas voltou pro buraco, né? E aqui mostra que com esses 3 anos de mandato, ele já tá excluído desse jeito. Imagina 2026, que aí vem forte, que ano de eleição, vai ser muita exposição. Então, assim, o povo já viu que o lobo se vestiu de cordeiro. E esse discurso de paz e amor, democracia, não cola mais, né? Então, o efeito controlado parece estar mudando de lado. E o brasileiro que foi enganado lá atrás, hoje sente no bolso, no mercado, na conta de luz, na gasolina. E quando o povo acorda, gente, não tem marqueteiro que o segura, né? Então, será que Lula aguenta até 2026? Será que ele ainda tem fôlego para tentar reeleição? O que vocês acham? Vão comentando aí. O que vocês acham, hein, gente? E aqui uma outra coisa, né? O Planalto sentiu, todo mundo sentiu, e aí vem uma repercussão, que eu vou mostrar aqui para vocês, só no jornal Poder 360, que diretriz médica deixou Biden sem exame de câncer de próstata. O ex-presidente dos Estados Unidos descobriu câncer agressivo esse mês, aos 82 anos de idade, mas não fazia o teste para detecção do tumor desde 2014,
por causa da idade avançada. Em 2019, ele fez o exame específico que detectou um aumento da próstata, mas sem sinais de células cancerígenas. E é interessante porque aqui mostra, né, uma informação, é uma matéria imensa, mas eu vou resumir aqui dentro da minha análise para vocês, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, né? Mas a verdade sobre Biden, o que esconderam do mundo? Porque nos bastidores da Casa Branca, segundo aqui a matéria, depois vocês leem, tá? Tá no jornal Poder 360, ela é muito grande, mas nos bastidores a informação gravíssima começa a circular com força que o Biden, ele enfrenta esse câncer, né, em estágio avançado, e o fator que deveria ser de conhecimento público foi abafado pela grande mídia norte-americana durante todo o período que Biden esteve no comando da maior potência do mundo. Então, segundo informações divulgadas agora aqui na matéria, uma diretora médica interna teria isentado Biden de realizar exames cruciais, vocês viram aqui sobre a alegação de idade, uma série de coisas, como de próstata, mas teria exames que daria para ele fazer, justamente onde se detectaria o avanço da doença. E será que ele realmente não fez ou será que esconderam, né? É exatamente essa pergunta que ecoa não só nos Estados Unidos, mas em todo o Brasil. Por quê? Como esconderam por tanto tempo? Como não perceberam uma doença tão séria de alguém que ocupa um dos cargos mais poderosos do país, né? Então, essa análise de especialistas que trouxeram dentro da matéria foi muito clara e eu concordo, porque a mídia parece ter falhado. E por conveniência política, por proteção ideológica, por medo das consequências, simplesmente escolheram talvez não informar a verdade para a população. E isso não é só sobre saúde, gente. Isso é sobre transparência, verdade, democracia. Quando o líder tem problemas de saúde que compromete sua capacidade de governar, isso não é apenas uma questão pessoal. Isso é uma questão de segurança nacional. É uma questão de estabilidade econômica, de confiança do povo. Então, essa revelação não atinge apenas os Estados Unidos, conforme o jornal Poder 360 trouxe aqui, né? Ele mostra ao mundo como interesses políticos conseguem manipular narrativas, ocultar fatos e manter as pessoas no escuro. E se fazem isso numa potência como os Estados Unidos, imagine outros países onde a imprensa já está há muito tempo aparelhada. O que vocês acham? E aí, o povo americano, o mundo, todo mundo tá chocado com essa informação. Eu queria saber de vocês o que vocês acham. Enquanto vocês vão comentando aí, eu vou trazer uma outra situação. Vamos falar aqui da mídia. Da mídia não, vamos falar aqui do governo Trump. Saiu na revista Oeste que o governo Trump avalia sanções para mulheres de ministros do STF. Gente, olha só, né? O governo do Trump está considerando ampliar as avaliações contra membros do STF e atingindo não apenas ministros, mas também seus participantes que atuam em cargos de advocacia, ou seus cônjuges, né? A medida visa aumentar a pressão sobre ministros, juízes do STF, especialmente após decisões controversas relacionadas à liberdade de expressão e perseguição a opositores políticos. E segundo informações divulgadas aqui, a Casa Branca mapeou escritórios de advocacia ligados às esposas de ministros, como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cristiano Zanin. A intenção é o quê? Aplicar sanções que possam afetar financeiramente esses escritórios, restringindo também suas operações internacionais e o acesso a serviços financeiros nos Estados Unidos. O secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que há uma grande possibilidade, né, de que o ministro Alexandre de Moraes seja sancionado sobre a lei global, que permite ao governo americano impor avaliações a indivíduos envolvidos em corrupção ou divulgação por ter lesado aí a questão de direitos humanos. E a ampliação dessas avaliações para incluir as esposas dos ministros do STF representa uma escalada nas tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e também o Brasil. Os especialistas alertam que tais medidas podem gerar uma crise diplomática significativa, com impactos nas relações bilaterais e na cooperação internacional. Então, a situação destaca a crescente preocupação internacional com as ações do STF brasileiro e levanta questões sobre a independência do judiciário e o respeito à liberdade civis no país. Enquanto isso, o governo brasileiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre as possíveis sanções e seus desdobramentos. Eu queria saber o que vocês acham disso, né? Vou comentando aí, mas saiu aqui pela revista Oeste, tá? A matéria. O título da matéria, para quem depois quiser ler, está escrito como Governo Trump avalia sanções para mulheres de ministros do STF, tá bom? E aí, gente, olha só, né? O jornal Metrópolis encerra aqui com uma outra matéria falando que
que os Estados Unidos impede a entrada de juízes cubanos e Eduardo Bolsonaro vê relação com o Brasil. No dia em que revelou a possibilidade de retaliações contra Alexandre de Moraes, o governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra autoridades de Cuba. Então, o governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra 3 juízes e um procurador de Cuba. Eles estão impedidos de entrar no país, liderado por Donald Trump. A medida animou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que enxergou a relação entre o caso e as ameaças de retaliações norte-americanas contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. E aqui mostra que, segundo o comunicado divulgado pelo Departamento dos Estados Unidos, a ação foi baseada em supostas violações aos direitos humanos praticados pelas autoridades cubanas por meio de ordens judiciais, a mesma acusação utilizada por parlamentares ligados à direita brasileira, bem como por congressistas norte-americanos do Partido Republicano. E ao comentar o anúncio, o filho 3 do ex-presidente Eduardo Bolsonaro insinuou que as ações semelhantes de Washington têm feito com que autoridades brasileiras evitem os Estados Unidos. Abre aspas, entendam por que tem autoridade brasileira que não vem para os Estados Unidos, fecha aspas, questionou Eduardo Bolsonaro. Abre aspas novamente, Estados Unidos, viu o secretário Marco Rubio, acaba de decretar a impossibilidade de 3 juízes e um procurador do regime socialista cubano de entrar nos Estados Unidos e as acusações são de violações de direitos humanos, fecha aspas. E aí, vocês acham que isso vai atingir o Brasil em breve? Hoje foi Cuba, será que amanhã é do Brasil? Comenta aí o que vocês acham, esse foi o vídeo de hoje, um beijo, se cuida, até logo.